se a gente for olhar historicamente, né, quando a Selic ela começa a cair, os ativos, principalmente os de renda variável, eles não perdem força não, né? Normalmente Pelo eles ainda contrário. estão no início do ciclo positivo. Eles ganham força a partir do corte da Selic. E eu queria perguntar ao Ricardo, para fundos imobiliários, isso também é verdade? Eu falando mais especificamente do Ibovespa, porque está na minha cabeça, né? Quando a Selic começa a cair, ele ainda está muito no início do ciclo mais Eu positivo. gostei de 70% dele, assim, é preciso. Quem fez essa 70%. pergunta? O Léo Chain. Léo, muito obrigado, Léo. Muito obrigado de coração. Por quê? Porque ontem, né, durante a semana, eu fiz um levantamento de como tinha se comportado o IFIX no último ciclo de corte de juros, né? Soltei relatório para os assinantes e quando você faz isso, você torce para quê? Para alguém ler, para alguém se interessar por aquilo. Então, pô, que bom, vou poder falar sobre esse tema, né? Vamos lá, o que aconteceu com o IFIX no último ciclo de corte de juros? Grosso modo, né, ele andou ali entre o final de 2015, dezembro de 15, lembrando que o primeiro corte ocorreu em outubro de 16, quando ele saiu de 14,25 para 14, um corte de 0,25, tá? Entre dezembro de 15, estou pegando já um período antes né, do primeiro corte, até o final de 2019, então a gente está falando de 16, 17, 18, 19, 4 anos, tá? Foi uma valorização de mais ou menos 140%, 130%, mais ou menos, tá? 36% da alta, 32% da alta foi nesses 10 primeiros meses, antes do primeiro corte, de janeiro até outubro de 16. Perfeito. Só que todo o restante veio depois. E chacoalhou no meio do caminho. Vamos lembrar, teve greve dos caminhoneiros. Wesley né? Day. A gente tinha acabado de ter o impeachment, então tinha todas aquelas incertezas. Teve o Wesley Day, greve dos caminhoneiros. Então, não foi uma linha reta. Ainda tiveram momentos ali no meio do caminho que você conseguiu potencializar esse restante dessa alta. Mas veja que a maior parte da alta veio depois e a gente teve uma pausa. O BC ele parou o corte em 6,5, fez uma pausa de umas 5 reuniões, se não me engano, e aí depois ele estendeu, fez mais 2 ou 3 cortes e parou em 4,5. Tá? Mesmo nesse período em que ele fez a pausa, o mercado continuou se valorizando. Então, é importante se posicionar antes, porque você já vai notar, já vai capturar uma alta antes do primeiro corte, mas a maior parte do movimento vem depois.